Olá, vamos lá. 12 regras. Hoje é a 10ª regra. Estamos próximo do fim. E acho que aqui tá baixando de novo. Peraí, vamos arrumar. Deixa eu fixar o comentário. Tá baixando mesmo. Agora sim. Vamos lá. Então, vamos rumando para o final aí do livro do Jordan Peterson. Hoje a 10ª regra é: seja preciso no que diz. Então o Jordan ele começa estruturando, né, falando um pouco como é a estrutura do mundo. Peraí que isso aqui tá baixando de novo, gente. Como o mundo é estruturado, né? Como é que a gente percebe essa estrutura no mundo? Bom, a realidade ela é complexa demais para a gente absorver de uma única vez. Então, a nossa percepção, em geral, afunila, né, a nossa atenção para determinado objeto, para determinada tarefa, para determinada pessoa. A gente abranger, achar que a gente está abarcando a realidade como um todo, como ela é um engano, né? E aí ele vai contando por quê, né? Então vamos partir do pressuposto que o mundo é caótico, né? A gente não tem essa capacidade de ler o mundo. Oi, André. A gente não tem a capacidade de ler o mundo todo de uma vez. O mundo, a gente vai fracionando partes do mundo para conseguir elaborar a nossa relação com as partes do mundo. E a partir de todas as partes a gente monta o todo, que nem sempre é a realidade como ela é, né? Então ele diz, quando você olha, ele dá o exemplo do computador, né? Quando você olha para um computador, você não abarca toda a existência do computador, cada pecinha que faz o computador, como o computador foi desenvolvido, a gente não faz isso. A gente olha para o computador e a gente dá um significado imediatamente para aquilo. O computador serve para algo, né? Então, por exemplo, um lápis. Eu olho o lápis, eu abarco a realidade desse lápis, esse lápis serve para escrever. A gente vai fazendo assim com a maior parte das coisas que nos rodeiam. A gente vai emitindo significado para as coisas que nos cercam com o objetivo final do nosso foco. Qual é o nosso foco? Nós estamos aqui no mundo para quê? Para agir, para nos movermos. Então, a gente, a partir dos objetos, a gente observa a potência dos objetos. Então, este é um lápis, a potência dele, ele foi feito para escrever, mas eu também posso, por exemplo, amarrar meu cabelo com ele. Eu posso transformar a potência desse lápis dependendo do que eu quero de relação com esse lápis. Vejam que com as coisas a gente já tem várias camadas de relação com a realidade. A gente vai estabelecendo várias camadas de relação com a realidade dos objetos, né? Imagina com as pessoas. Por quê? Por exemplo, um objeto, ele só me traz a fração pelo qual ele foi feito. Eu só vou observar que o lápis é feito de grafite envolto de madeira. Eu só vou raciocinar sobre isso quando o lápis quebra. Quando eu olho para ele, no significado dele, ele já não me traz a utilidade para que ele serve. Então ele dá o exemplo, por exemplo, do carro. Você entra no seu carro, você está querendo ir para algum lugar, você jamais fica imaginando como é que estão funcionando as peças do carro. Isso não faz parte da sua experiência com o carro. Sua experiência do carro, o carro foi feito para te levar do ponto A para o ponto B. Pronto. Só que quando o carro quebra, o caos se instala. E aí você vai ter que começar a pensar, poxa, o que foi? Foi o pneu? Foi o motor? Você vai precisar se relacionar de uma outra maneira com esse objeto. Não é assim que as coisas acontecem? É assim, a partir do erro, quando o caos se instala, é que existe a oportunidade para eu me relacionar com esse objeto de uma outra forma. O que o Jordan diz? Com as pessoas, isso também não é tão diferente. Por quê? A gente não conhece a totalidade das pessoas. Se para um lápis é difícil absorver a totalidade dele, do ser dele, é muito difícil para absorver isso a todo momento, isso me cansa. Imagina com uma pessoa. Quando eu estou diante de uma pessoa,
Primeiro, eu não consigo abarcar toda a existência dela. Ela tem um passado, ela tem planos, ela tem pensamentos, ela tem uma história que eu não conheço. Assim como quando a gente vai se relacionando com as pessoas, como é que a gente vai conhecendo as pessoas? Através dos problemas, do caos. É muito interessante, o Jordan ele traz um tom meio psicoterápico, né? Ele vai analisando uma sessão de psicoterapia, talvez de uma paciente hipotética, mas uma paciente, um dado muito comum, né? Uma paciente que descobre que o marido está traindo ela. A partir deste momento da traição, ela se transforma, o casamento se transforma e o marido se transforma. Porque é assim, no erro, é no caos que a gente vai tendo a percepção das coisas de outras facetas de uma mesma coisa. Afinal, aquele marido sempre foi daquele jeito, só ela não percebeu. Aquele casamento, será que sempre foi desse jeito e ela não percebeu? Ela mesma, será que ela sempre foi desse jeito e ela não percebeu? Então, a partir do momento em que a gente cai, que a gente tem uma crise, né, o que ele chama de crise, que é a ida pro caos, é o momento, exato momento que a gente tem de observar o mesmo fenômeno, a mesma relação, a mesma pessoa com outros olhos. E como é que eu vou estabelecer o nosso crescimento? Ele vai vindo através da superação destes problemas, né? Como é que a gente vai fazendo durante a relação para que isso aconteça com a menor amplitude possível? Afinal, é muito ruim se relacionar com as pessoas sempre na base da briga, sempre na base do caos, tem relacionamentos que funcionam assim, né? Eles se mantêm na base do caos. Quando existe ordem, em geral, o casamento acaba, né? As coisas não ficam bem como elas deveriam ser quando está no caos, é um paradoxo. Mas, em geral, a gente não gosta de viver momentos caóticos, momentos de crise na nossa vida. A gente evita isso ao máximo. E aí o que ele diz? Quanto mais a gente evita a crise, quanto mais a gente evita ver, porque o que acaba acontecendo? Se eu tenho um problema de relação com alguém, tenho um problema de relação com meu irmão. Se eu não deflagro a crise, o que é deflagrar a crise? Falar sobre isso. Colocar o problema na mesa. Se eu não faço isso, eu vou fingindo que isso não está acontecendo. E aí ele traz até uma historinha infantil, enfim, que é um menininho que fala: mamãe, tem um dragão em casa. E a mãe fala: não tem. E quanto mais a mãe vai negando a existência do dragão, mais o dragão vai crescendo. Na crise dos relacionamentos, exatamente a mesma coisa. Quanto mais a gente vai negando, não, ele é assim mesmo. Não, é o jeito dele, é o meu jeito também, assim, nem vale a pena falar, não vale a pena colocar. Cada vez que a gente vai fazendo isso, a gente vai aumentando o tamanho do problema, né? O tamanho do que ele chama de dragão, né? Uma hora fica insuportável viver desse jeito. E aí, por que uma relação acaba? Muitas vezes a gente não sabe, muitas vezes é uma coisa besta, porque de fato não é o estopim que fez a quebra da relação. Foram essas inúmeras faltas, né? Essas inúmeras faltas de crise. Porque é isso, toda experiência onde eu me abro por inteiro e o outro também se abre por inteiro é uma oportunidade caótica. Afinal, eu não sei direito o que o outro vai falar. O outro vai falar, sei lá, eu já tratei, por exemplo, de pacientes que tinham uma extrema dificuldade de falar para o marido, que ele tinha bafo, por exemplo. Se a mulher não consegue falar isso, quem conseguirá? Né? Então, vejam como as relações, quanto mais a gente tende a deixar as relações mais, entre aspas, leve, sem problemas, mais os problemas vão ficando embaixo do tapete e às vezes uma coisa boba rompe essa relação, porque essa relação estava muito frágil, né? O dragão cresceu demais e levou a casa embora, lá como no conto do infantil lá que o Jordan traz. Então, qual é a dica? De novo, ele vai falar de novo, se instale no agora, fale, mas não fale assim, ele fala, a gente tem muitos problemas de comunicação, porque quando a gente começa a falar de um problema, em geral a outra pessoa, ao invés de escutar o problema e tentar resolver o problema, ela traz um novo problema. Então você fala que você tem um problema, sei lá, com o tapete do banheiro e aí a pessoa fala, não, mas o tapete do banheiro sou eu, mas você tem o problema com a fronha do travesseiro. E aí são dois problemas que não vão ser resolvidos,
porque vocês não chegaram num comum acordo de que querem resolver o problema, né? Então, falar um problema por vez, né? De uma maneira clara. O que ele diz que é a maneira clara de falar? A gente tem várias maneiras de expressar e de comunicar aquilo que está dentro da nossa cabeça, né? Talvez, se não está muito claro para você ainda, vai ser difícil você comunicar isso para o outro. Então, às vezes, escrever um diário, escrever uma carta hipotética, por exemplo, pode fazer com que você elabore melhor, tentar usar as melhores palavras, né? Então, existem várias palavras que a gente pode usar para uma mesma cena, mas elas podem mudar o tom emotivo na hora da conversa, que é o que faz diferença, né? Combinar de fazer um armistício, né? Vocês diminuírem, olha, a gente vai conversar aqui sobre o problema, tentando chegar a uma solução comum, não tentando esticar o problema ou tentando achar um outro problema para comparar, né? A gente é muito assim, né? A gente traz um problema muitas vezes para o marido ou para a mulher, ela vem com um novo problema para ver qual que é o maior problema, de quem é o maior culpado. Isso nunca é bom porque isso nunca chega num denominador comum. Então o que ele diz? Tente ser o mais claro possível, assuma os seus erros. Então, uma vez que vocês têm um problema de relação, esse problema é seu e da outra pessoa, né? O problema é seu também. Não queira disparar o problema só para o outro, só para a pessoa que você está conversando. Assuma a sua parcela de responsabilidade no problema e tentem resolver o problema elucidando melhor, enunciando melhor ele, porque às vezes não é às vezes não, quase nunca o problema é o tapete no banheiro ou é a fronha do travesseiro, né? Muitas vezes o maior problema é a falta de comunicação, é não se sentir ouvido, né? Então o problema não é a toalha no chão, é a toalha no chão pela 10ª vez. Depois que já foi falado, que já foi combinado. Então, essa falta de escuta que a gente tem com o outro é que vai desgastando a relação. Deixa eu ver se eu esqueci de falar alguma coisa. Ele diz uma frase muito importante, muito impactante. Olha só. Nunca subestime o poder destrutivo da omissão. Que ele diz, a ação ela pode destruir de uma só vez, uma machadada só. Tum! A omissão, ela vai corroendo a alma, ela vai corroendo. Você deixar de fazer, você vai alimentando aquele monstro do ressentimento, da amargura em você e na outra pessoa, né? Acho que é isso. Acho que eu falei tudo, né? Seja honesto, enfim, tudo que ele tem falado. Acho que é isso, pessoal. Obrigada por todo mundo que estava aí. Oi, Fernando. Oi, Luiz Felipe. Oi, Gabriela. E a gente se vê então amanhã, estamos na reta final aí, então falta a 11ª e a 12ª regra. Então no final, até sexta-feira a gente acaba. Tá bom, pessoal? Um beijo, tchau!